Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com alegria que estamos retornando ao nosso encontro para o estudo do livro O que é o Espiritismo, na companhia dos amigos Aloísio Guigino e Eduardo Araújo. Vocês não imaginam o que eles estão aprontando aqui, tudo em off, né? Eu sou a vítima que estou aqui. Tem que Mas evoluir, agradecemos a Jesus, agradecemos pela oportunidade bendita. É isso aí. A vida é uma sucessão de oportunidades. Você está tendo uma delas. Tá? Nosso abraço aos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Isso. É isso aí. É sempre um prazer abrir o programa ouvindo a voz de Maria de Fátima Miranda. Olha a cara dele. Totalmente diferente. Só escuta a voz. É totalmente diferente. E nós convidamos vocês aí, depois dessa abertura com esta voz suave, maviosa de Maria de Fátima Miranda, a pegar o seu livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, para juntos estudarmos, lembrando que nós estamos no capítulo 3, esse capítulo 3, e no tópico, um tópico grande aí, o homem durante a vida terrena, e hoje iremos para a questão 142, Aloísio Guigino. Isso. Que tem como pergunta o seguinte: de onde vem o caráter distintivo dos povos? De onde vem? Será de onde vem? Allan Kardec nos responde. E ele diz: são espíritos que têm mais ou menos os mesmos gostos e inclinações, que encarnam em um meio simpático e muitas vezes no mesmo meio em que podem satisfazer as suas inclinações. Interessante, né? Porque nós sempre conversamos aqui sobre a polêmica, né, do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, mas dizem os espíritos, né, que os brasileiros são um povo cansado de guerra. E nós efetivamente vemos que, apesar de as redes sociais o povo ficar aí se degladiando, né, brigando, mas o povo brasileiro, no geral, é um povo pacífico. É um povo solidário. Nós vemos aí as pessoas de diferentes religiões convivendo de forma pacífica, harmoniosa. Tem lá suas conversas, discussões, mas no geral convivem pacificamente. Numa mesma rua você tem uma igreja católica, uma igreja evangélica, você tem um centro espírita, um terreiro de umbanda, e todo mundo ali, cada um vai no seu, em paz, sem problema nenhum. E é um povo, né, como a Luísa destacou, um povo muito solidário. E aí os espíritos lembram que muitos de nós que hoje estamos encarnados no Brasil já passamos por muitas guerras. E somos espíritos cansados de tudo isso, né, de tanta violência, de tanta guerra, de tanta maldade. E apesar das mazelas do nosso país, né, porque nós sabemos das mazelas que carregamos, o Brasil longe está de ser um paraíso. Não há paraíso aqui na Terra ainda, um dia será, por enquanto não. Mas ainda assim, todos aqueles que vêm de fora, né, ou aqueles daqui que vão para outros países e voltam, falam que realmente, apesar das nossas mazelas, o Brasil tem como essa característica ser um povo muito acolhedor, muito solidário. Muitas pessoas até estranham quando vão a outros lugares, né? Não sei se o Aloísio, que já conhece alguns países da Europa, por exemplo, relatam que são povos muito frios, né? Não tem muito essa coisa do abraço, da conversa, né? Tem alguns companheiros que falam que moram nos Estados Unidos, por exemplo, alguns estados americanos, que você mal sabe o nome do seu vizinho, que tem uma convivência formal, educada, mas com muita frieza. No Japão, a mesma coisa, né? Para muitos de nós, viver no Japão seria maravilhoso no sentido de que não tem a violência que temos aqui,
você tem um direito à saúde, à educação de qualidade, mas... valores materiais. Valores materiais. E as pessoas relatam que o japonês é muito frio no seu trato com o seu semelhante, às vezes até um pouco agressivo. E, não por acaso, o número de suicídios no Japão é extremamente elevado. Enfim, faço toda essa digressão aqui a partir dessa questão que Allan Kardec coloca, de onde vem o caráter distintivo dos povos. Então, nós reencarnamos, né, no Brasil, no caso, eu agradeço por isso, mas cada um passa, né, por onde deve passar, né? Aquele que está encarnado no Japão, aquele que está encarnado na América, aquele que está encarnado na Rússia, na Ucrânia agora, com todas essas dificuldades. Quem são os espíritos que encarnam do lado de Israel? Quem são aqueles que encarnam na Palestina, nessa guerra que já vem de tanto e tanto tempo? Enfim, são espíritos afins que ainda estão de alguma forma ligados à realidade comum daquele povo. É o processo da reencarnação, né? Pelo processo da reencarnação, nós vamos reencarnar onde nós necessitamos, com quem necessitamos e como necessitamos. Então, isto vai trazer para nós uma reunião de espíritos que tem, como diz aqui Kardec, respondendo a pergunta que foi colocada, são espíritos que têm mais ou menos os mesmos gostos e inclinações. Então, eles se afinizam, certo? Se convivem de alguma forma. Nós aqui no Brasil, você citou aqui, a espiritualidade já nos diz que nós aqui somos acolhedores, inclusive com espíritos que aprontaram, vamos dizer assim, em outras encarnações, né? E que foram acolhidos aqui, bem recebidos, para aprender essa convivência, essa amorosidade, essa solidariedade que o nosso povo apresenta. E é assim, cada povo tem características que são inerentes àquele grupo de espíritos que está ali encarnado. É por aí que nós vamos. Tudo que vocês falaram, mas quem tiver interessado, o livro A Caminho da Luz, Emmanuel... Gente, impressionante. Eu estava aqui olhando, ela está lendo meus pensamentos, a Luísa Guigino. Isso é uma coisa impressionante, que eu ia justamente citar isso, Maria de Fátima. Ele vai falar das 4 grandes raças. Exatamente. Onde na raça humana na Terra. Não é? Mas explique isso melhor, né? Falando quem são esses capelinos, porque nem todo mundo sabe quem são eles. A Luísa está de boca aberta. Olha, eu vou filmar tudo isso, vou dar para eles colocarem um vídeo aí, viu? Olha só, são espíritos, né, que já tinham muito conhecimento, a intelectualidade desenvolvida, mas ainda se compraziam em paixões inferiores, guiados pelo orgulho, pelo egoísmo. Mas Deus, na sua misericórdia, dando a eles chance de enfrentarem situações onde eles sejam convidados a sentir o bem que eles necessitam desenvolver em si mesmos, né? Aí eles foram convidados por Jesus a auxiliar na evolução do homem que estava na Terra, num estado muito primitivão. Então chegaram as 4 grandes raças e elas foram reunidas em continentes, em áreas diferentes, e foram reunidas através desses pendores, né? Dessa sintonia que eles tinham nos valores, nas experiências. Porque a resposta aqui, ó, são espíritos que têm mais ou menos os mesmos gostos e inclinações. Então, lembrando muito bem, quando eles vão falar, Emmanuel vai falar do judeu, né? Que os hebreus ali, eles tinham uma identificação muito grande, era uma raça muito orgulhosa, mas eles traziam as características necessárias para que através deles viesse para nós o conhecimento do Deus único. Não é? E mais tarde Jesus, reencarnando na condição de judeu, viesse exemplificar a lei de amor. É isso aí. Vou deixar você acrescentar, porque você pegou até a matéria. Não, lembrando, né, que segundo o Espírito Emmanuel, os egípcios foram os primeiros a retornarem à capela, né? Então você vê que eram grupos de espíritos que é afinidade, exatamente o que Allan Kardec responde aqui, que os povos, né, eles acabam se atraindo os espíritos para determinada localidade por questões de afinidade ou, como disse o Aloysio, necessidade. E que também vem missionários, para não ficar naquela ideia que junto que os exilados só vieram endividados, porque não teriam proveito, não é?
Se viessem ainda só para se locupletarem diante do que estão encontrando aqui. Então vieram missionários. E quando nós vamos observar a civilização egípcia, tem coisa ali que tinha espíritos muito lúcidos coordenando aquela turma. Para que ficasse para nós tanta coisa que hoje o homem raciocina. Eu lembro que nas escavações lá das pirâmides, porque as pirâmides agora já foram totalmente devassadas. Mas eu lembro que os arqueólogos, quando encontraram dentro lá das pirâmides, ferramentas de aço inoxidável, a humanidade terrena não tinha nem noção do que era aço inoxidável. Eles já encontraram lá. E tantas outras Miranda, coisas. As pirâmides, uma das realidades, uma das coisas lindas que nós temos aí na construção, inclusive pela época que foram, elas obedecem a coisas matemáticas exatas, a orientação dos vértices das pirâmides, a descoberta de Pi, esse valor matemático, né? Sim. Que esclareceu tanta e ajudou tantas coisas na evolução do homem, estava presente já naquela época. Isso aí, e numa época do homem inculto, certo? Então, de um modo geral, né? Então a gente vê que essas reencarnações de espíritos que traziam um padrão de conhecimento elevado, conhecimento e evolução moral, nós não perdemos, certo? São aquisições nossas. Traziam no seu âmago, certo? Esses conhecimentos que desenvolveram, aplicaram para alavancar o desenvolvimento da humanidade. Então, mas eram espíritos que estavam juntos ali por uma afinidade entre eles, certo? E isso é o que ocorre, é o que Kardec coloca aqui nessa resposta que ele colocou. Então vamos dando sequência aqui, agora na questão 143. Como progridem e como degeneram os povos? E Allan Kardec vai responder o seguinte: se a alma é criada juntamente com o corpo, as dos homens de hoje são tão novas, tão primitivas como a dos homens da Idade Média. E desde então pergunta-se por que têm elas costumes mais brandos e inteligência mais desenvolvida. Se na morte do corpo a alma deixa definitivamente a terra, pergunta-se ainda qual seria o fruto do trabalho feito para melhoramento de um povo, se este tivesse de ser recomeçado com as almas novas que diariamente chegam. Os espíritos encarnam em um meio simpático e em relação com o grau do seu adiantamento. Um chinês, por exemplo, que progredisse suficientemente e não encontrasse mais na sua raça um meio correspondente ao grau que atingiu, encarnará entre um povo mais adiantado, à medida que uma geração dá um passo para frente, atrai por simpatia espíritos mais avançados, os quais são talvez os mesmos que já haviam vivido no mesmo país e que, por seu progresso, dele se tinham afastado. É assim que, passo a passo, uma nação avança. Se a maioria dos seus novos habitantes fosse de natureza inferior e os antigos emigrassem diariamente e não mais descessem a um meio inferior, o povo acabaria por degenerar e, afinal, por extinguir-se. Maria de Fátima Miranda. É interessante, ele está narrando aqui, dando esse exemplo do chinês, e eu lembro em um dos programas lá atrás, né, que nós estávamos lembrando um livro infantil da Cleo Albuquerque, que ela narrava justamente essa jornada evolutiva. O espírito tinha que enfrentar as dificuldades, entrava por uma floresta, mas aí eles iam tendo que abrir picadas ali dentro, tal, depois clareira, e aqueles que vinham depois já iam se beneficiando, não é? Depois, aquele espírito que desencarnava, reencarnava mais adiante com mais conhecimento e ia dando sempre continuidade às descobertas e à lei de progresso efetivando-se na Terra.
Essa colocação dele me lembrou dessa referência que fizemos num dos 2 programas lá atrás. A evolução é contínua, né? E nós vamos, é como se fossem segmentos, né, que vão se superpondo, né? Mas eles não se superpõem exatamente um no início do outro, certo? Mas sim num determinado momento da evolução do outro. E então vão progredindo e auxiliando-se mutuamente. É isso aí. Certo? É o que nós falamos aqui quando nos referimos aos exilados de Capela, reencarnaram aqui, certo? E alavancaram o conhecimento do homem para o seu processo de evolução. E nós sabemos, a espiritualidade assim nos diz, na questão 780 do Livro dos Espíritos, que, em geral, o progresso intelectual antecede o progresso moral. Então, nós temos que conhecer para que possamos ter referências para as nossas escolhas e, através das nossas escolhas, nós possamos promover o nosso crescimento, o nosso progresso moral. Isso. Então, é por aí. Nós temos um raciocínio, muitas vezes, de analisarmos, fazendo um corte naquele momento, no tempo. Certo? Então, mas isto não acontecia mais. Isto não acontecia mais. Mas nós esquecemos que os espíritos que estão aqui hoje não são os mesmos que estavam aqui ontem. São outros que estão pegando essa caminhada da nossa sociedade num determinado ponto e chegam aqui com todas as suas dificuldades ainda, para que possam promover o seu crescimento. E aproveitar as conquistas que aqueles que antecederam deixaram. Exatamente. Isso mesmo. Então é tudo uma continuidade, certo? Nós não podemos comparar o hoje com o ontem, certo? Porque, inclusive, os espíritos que estão aqui hoje não são os que estavam aqui ontem, e nem os que estarão aqui amanhã. Sim. Certo? Então, esse ontem e o amanhã é um lapso de tempo. A renovação, né? É permanente. É permanente. E sempre dando a oportunidade aos que chegam de entrarem na velocidade do outro, certo? Para que possa continuar nessa caminhada de progresso. Certo? Então, é isso que Kardec nos coloca aqui nessa questão 143, no progresso, certo? E degenerar porque você vai receber também espíritos que ainda são mais primitivos do que aquele nível médio da sociedade naquele momento. Tá? Bom, então, com isso, nós podemos encerrar essa parte do homem, certo? No mundo da vida terrena, o homem durante a vida terrena. E nós vamos entrar agora num outro tópico, que é o homem depois da morte física, né? Porque a morte é física, a morte não é do espírito, o espírito é imortal. Então vamos à questão 144 que Kardec nos coloca. Como se opera a separação da alma e do corpo? É brusca ou gradual? O desprendimento opera-se gradualmente e com lentidão variável, segundo os indivíduos e as circunstâncias da morte. É muito interessante porque Kardec ele é preciso, né? Quando ele diz assim, segundo os indivíduos e circunstâncias da morte. Por quê? Porque não existe 2 desencarnes iguais. A morte física, nenhuma morte, elas não se repetem, porque cada um de nós tem uma jornada, está num determinado nível, tem facilidades e dificuldades. É por isso que cada desencarne ele é único. E ninguém desencarna à deriva. Por mais
tumultuada que seja essa desencarnação, nós temos uma assistência espiritual que até quando nós estamos agindo de forma incoerente com o bem, eles nos acompanham e por misericórdia não nos deixam à deriva. Quando acontece de nos sentirmos à deriva, é mais por conta da nossa rebeldia. Já começou a 144, mas vocês são rápidos, hein? Mano, já estamos cansados de viver, agora queremos saber como é que é a vida no mundo espiritual. É o homem depois da morte. Isso aí. Certo? Então, como se opera a separação da alma e do corpo, se ela é brusca ou gradual. Se fosse brusca, nós estaríamos perdidos, né? Não, e se fosse igual para todos também, seria uma coisa injusta, certo? Porque tem uns que levam a sua vida física tentando se aprimorar, tentando deixar de lado os vícios e maus hábitos e adquirindo virtudes. Esses têm que ter uma passagem que seja coerente com a vida que levou. E a nossa passagem, certo? Quando a gente fala em morte, é a morte física, né? Então, para não ter dúvida, a gente fala em passagem, né? É o que nós vemos no livro Céu e Inferno, no capítulo 1º da segunda parte, né? Fala de passagem. A passagem da vida física para a vida espiritual. Quer dizer, o espírito como ele continua a sua caminhada. Então, tudo isso tem que ser inerente e relativo à vida que cada um levou, certo? Aquilo que cada um fez. Nós temos um filme que é muito conhecido de todos nós, que é aquele filme Ghost, né? Em que nós temos a passagem de um indivíduo que, inclusive, tornou-se assassino por interesse, etc. E nós vemos o padecimento dele, certo? Por ocasião dessa passagem, do retorno à vida espiritual. Ao passo que o que foi assassinado, que era um homem de bem, certo? Tá. Sim, ali ele tinha ética. Ele tinha ética. Pois é. Então, nós vemos que é tudo relativo à vida. Nós, na vida, conquistamos o bem-estar ou não. É verdade. Agora, eu estava refletindo, Aloysio, porque, olha, o suicida, ele tem uma morte que não estava no momento ideal, né? Porque ele violentou uma regra, ele violou uma regra. É sempre algo brutal. Os laços fluídicos não estão rompidos e aí ele, sabe, é por isso que ficam atrelados em determinadas situações, até a decomposição do corpo e mais adiante. Ainda lembrando as mortes violentas a nível de acidentes, uma criatura cheia de vitalidade sofre um acidente, quer dizer, fisicamente é uma violência ali. Mas eu estava pensando, meu Deus, e lembrei do Ayrton Senna. Quando ele desencarnou, ele não deu nenhuma comunicação mediúnica, mas eu lembro de uma informação de que a família acolhida pelo Chico, quando foi procurada, Bezerra de Menezes teria narrado que o Ayrton Senna, ele não sofreu os impactos no perispírito, os impactos do carro quando bateu naquela parede lá em Imola, né, na Itália. E que antes do carro colidir, ele tinha sido retirado do corpo. Os méritos que você falou há pouco tempo, né? Foi um desencarne violento, porque foi um acidente de carro, mas no caso do Ayrton Senna, ele foi poupado de guardar no perispírito os impactos daquela violência e havia sido retirado do corpo. E a preparação, porque quando nós vamos ver o Ayrton, aquela semana daquela corrida, ele estava mais introspectivo. Então ficamos imaginando, durante o sono físico, os benfeitores de repente acolhendo ele de alguma forma, já preparando ele para o desencarne que aconteceria. O livro Obreiros da Vida Eterna, que eu estava aqui olhando o caso da Adelaide, né, que é um espírito que ela já estava em vida se preparando para esse desenlace. Então, Adelaide Câmara. No livro Obreiros da Vida Eterna. Celeste. E esse livro é interessante, quem puder lê-lo, Obreiros da Vida Eterna, que ele vai falar sobre alguns companheiros que estavam desencarnando e como foi a realidade de cada um. E vai ajudar muito no entendimento dessa questão 144, aqui do livro O que é o Espiritismo, no capítulo 3, quando os espíritos falam que esse desprendimento opera-se gradualmente e com lentidão variável segundo os indivíduos. Então tem lá o Cavalcante, tem o Fábio,
tem a Adelaide, tem uma outra companheira que eu esqueci o nome. Dona Albina, que não desencarna. Albina, que chega a não desencarnar. Então, são situações diferentes, mostrando que cada caso é um caso, como a Aloysio estava explicando. Dito isto, acabou o nosso tempo. Acabou. E nos resta, então, nos despedirmos, desejarmos a todos uma boa semana e marcarmos um próximo encontro, se Deus quiser, e Ele há de querer. Muita paz. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou Bill Fabiano, novamente, juntos aqui, eu e meu parceiro Renato Souza, para darmos continuidade ao estudo da obra Revista Espírita 1861. Estamos em janeiro, não é esse, meu parceiro? Boa noite. Boa noite, Bill. Boa noite a todos. Exatamente, estamos em janeiro de 1861, né? Vamos lá, dar continuidade, não é isso, Qual Bill? o capítulo nós estamos aí mesmo, Renato? Qual o nome do capítulo aí? Eu vou pesquisar aqui, então, tá? Porque a gente está usando o PDF, né? PDF deixa a gente meio... Então, com certeza. Mas... Daqui a pouquinho a gente fala. Daqui a pouquinho a gente fala. Vamos dar continuidade Vamos dar continuidade aqui, onde nós paramos na semana passada, que diz o seguinte: a indulgência aguarda fora desta vida o suicida que se vê a braços com a necessidade, que quis impedir caísse a vergonha sobre os seus filhos ou sobre a sua família. Aliás, São Luís, de cujas funções espíritas falaremos em breve, se digna revelar-nos que há escusas para os suicídios por amor. Quanto às penas do suicídio, elas não são determinadas. O que é certo é que ele não escapa ao desapontamento. Em outras palavras, é pego na armadilha, como se diz vulgarmente neste mundo. É interessante isso daqui, né? Porque quanto às penas do suicídio, elas não são determinadas, ou seja, não há um determinismo, não há um livro escrito que fez isso, vai acontecer isso, né, Renato? A gente trabalha muito com, graças a Deus, né, com a misericórdia divina, né? Sim. A misericórdia divina está sempre ao nosso lado. Se fosse dessa forma, por isso que às vezes a gente fala, né? Eu lembrei aqui agora de Francisco de Assis dizendo que o objetivo, ele conversando lá com Leão 23, ele dizia que o grande objetivo dele era tratar as pessoas como Deus tratava ele. Sim. Né? E eu acho que é o objetivo de nós, né? Todos nós. Tratarmos as pessoas como Deus nos trata. E como Deus trata você? Né? A pergunta que a gente faz aos ouvintes agora, né? Mas, obviamente, deixando, né, a nossa vaidade e o nosso orgulho de lado, né, Renato? Perfeito. Porque, mas Deus não olha para mim. Pô, a gente até conversou, se eu não me engano, aqui sobre isso, né, Renato? Você faz um monte de besteira. Teu mentor tá ali, ó, vai pela direita. Eu só não vou pela nada esquerda. pela direita, quero ir pela esquerda. Então vai pela esquerda. Isso. E onde é que tá a culpa de Deus nisso, né? A Nenhuma. responsabilidade de Deus. Não precisava que fosse assim, né? O nosso momento, né, atual, todo mundo tá passando por tribulações, dificuldades. Será que Deus colocou nessas tribulações? Não. Deus que é amor e justiça, né, João? Não. O João aí, ô João. Renatão. Não, sem dúvida. O peso da nossa... Se é que a gente pode falar o peso, né? Sim. O peso da nossa cruz está de acordo com as nossas forças. Não é? Nós é que sobrecarregamos, não é? Com certeza, é por causa das nossas decisões mal engendradas, não é? Enfim, a gente não pensa. Projetadas, a gente é desastrado, enfim, né? Imprudente,
né? Imperícia, temos imperícia em tudo e etc, né? João... Eu acho que o João tá por aqui, João rapaz. tá por aí, teletransportou aqui pra gente. Pois né? Bill, a gente está aí, tratando da bibliografia católica. Eu vou deixar o francês para você, tá? Isso aí, né? Isso aí. É disso que a gente está tratando no Revista Espírita, janeiro de 1861. Tá? Eu não fiz pegadinha com você não, Renato, porque eu olhei você com o livro e falei, ué, Renato tá com o livro? Aí por isso que eu perguntei, né? Porque tivesse com o livro é mais fácil o acesso, né? Aí depois que eu me liguei, rapaz, não deixei o Renato aqui no Sanhaça, não foi de propósito não. Uhum. Mas é isso, a gente... João Nogueira à parte, né? João Nogueira à parte. Isso. A gente se coloca muito, né, Renato? E a gente está falando aqui de suicídio, né? Obviamente, suicídio não tem nem o que falar, né? Você descumpre uma lei, você fica à mercê, né? Fica subjugado à lei, né? Então, ação e reação. Ação e reação. Mas até nessa lei não é engessada. A espiritualidade nos ajuda, né? Interessante, Bill. Causa e efeito, né? Que a gente está falando. Qual é a diferença? Ação e reação, causa e efeito. Estivemos num debate na Rio recentemente, não é? Sim. E aí o André, a gente esteve conversando sobre essas questões, mas conversamos nos bastidores, né? Sobre tudo isso. A ação e reação é comigo. Eu é quem pratico, né? Eu é que delibero, pratico e tenho que receber de volta aquilo que eu mandei, aquilo que eu enviei. Não é? Causa e efeito é diferente. A causa ela é natural. Ela vem, né, da justiça de Deus expiação. E tudo, não é? E o efeito é justamente o quê? O efeito daquela causa que foi produzida. É repercussão daquilo que você fez. É repercussão, sim, sem dúvida. Não que a ação e reação não seja, só que a ação e reação corre por minha conta, não é? Eu delibero. Sim. Eu delibero, eu modifico. E aí eu sobrecarrego toda a minha... toda a minha reencarnação com um peso desnecessário, né? A ação e reação ela pode se transformar lá na frente em causa e efeito se você não ressarcir agora. Sim, né? sim. Você não ressarce agora por quaisquer que sejam as situações, a espiritualidade que sabe, né? Os planejamentos aí expiatórios, planejamentos reencarnatórios. Então isso pode ser levado para amanhã. Aí perfeito. Enfim, sempre há tempo de você parar, pensar, né? Errei, começar a consertar aquilo antes, não é? Com certeza. É isso aí. Então vamos dar continuidade aqui então. Uhum. Essa passagem está inteiramente desnaturada pelas exigências da crítica do Sr. Gandhi. Seria preciso mencionar 7 páginas para restabelecer o seu texto. Com tal sistema, seria fácil tornar ridículas as mais belas páginas dos nossos melhores escritores. Parece que o Sr. Gandhi não admite gradação nem nas faltas, nem nas penalidades de além-túmulo. Acreditamos num Deus mais justo e desejamos que o Sr. Gandhi jamais tenha que reclamar em seu favor o benefício das circunstâncias atenuantes. A pena de morte e a escravidão foram e são e serão contrárias à lei da natureza. O homem e a mulher, sendo iguais perante Deus, devem ser iguais perante os homens. Terá sido a alma errante de algum San Simonista, apavorado à procura da mulher livre que presenteou essa maliciosa revelação ao Espiritismo? Assim, a pena de morte, a escravidão e a submissão da mulher, que a civilização tende a abolir, são instituições que o Espiritismo não tem direito de condenar. Ó tempos felizes da Idade Média, por que passastes sem retorno? Onde estáis, fogueiras, que não teríeis livrado dos espíritos? Citemos uma última passagem das mais benignas, que diz o seguinte: o Espiritismo não pode negar uma tal salada de contradições, de absurdos e de loucuras que não pertencem a nenhuma filosofia nem a nenhuma língua. Se Deus permite essas manifestações ímpias, é que deixa aos demônios, conforme ensina a Igreja, o poder de enganar os que os chamam, violando a sua lei. Então, o demônio é bonzinho, porque sem o querer nos faz amar a Deus. Quanto à verdade, a Igreja nola dá a conhecer.
Ela nos diz, com os livros sagrados, que o anjo das trevas se transforma em anjo de luz e que seria necessário recusar até mesmo o testemunho de um arcanjo caso fosse contrário à doutrina do Cristo, de cuja infalível autoridade é depositária. Aliás, ela tem meios seguros e evidentes para distinguir as seduções diabólicas das manifestações divinas. Quer comentar alguma coisa aí, Renato? De novo, né? Essa insistência grande, né? Em essas questões que foram... a gente teve a oportunidade de conhecer com relação ao anjo decaído, ao demônio, ao Satanás, enfim. E que a doutrina espírita veio nos esclarecer. Veio jogar por terra, né? Veio jogar por terra toda uma questão. Quem é o anjo caído? Quem é o demônio? Quem é, senão, todo aquele que descumpre a lei de Deus? Não é? Aquele que se aparta, que se afasta da lei de Deus. Né? E isso é importante a gente lembrar, e o Kardec vem tratar dessas questões aqui. E interessante que ele trata de assuntos de épocas passadas, Idade Média, né? Idade Média e tudo mais, e nem tão distante assim, agora, recente, a escravidão, enfim, todas essas questões aí em que você tratava as pessoas com discriminação, não é? Sim. Com discriminação, com tudo isso aí, tudo, mas a gente fica a reflexão, né? Fica a reflexão da questão da oportunidade que você tem, desse Deus bom, do conhecimento desse Deus bom, numa época, né, remota, precisaria sim dizer que quando se ouvia uma trovoada, a gente diz, olha, Deus está ralhando, o Papai do Céu está ralhando, né? Ralhando, e a gente ainda vê algumas pessoas fazendo isso com as crianças. Não, de forma alguma, né? Ainda tinha tudo isso, era Deus castiga, não é? E tudo mais. Mas para quê? Para que as pessoas aprendessem a respeitar, sim, não é? Deus. E aí era uma necessidade daquela época, daquele tempo. Hoje não mais. Sabemos que Deus é bom, não é? O tempo todo, que é amor, que é caridade, que é misericordioso e que é todo justiça também, que é justo. É a pedagogia do medo, né? Elas se impunham através do radicalismo, né? De tornar o Deus um Deus vingativo, um Deus punitivo, né? Enfim, isso também já caiu por terra, graças a Deus, pelo menos diante de nós, através da doutrina espírita, né? Uhum. Estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, 1861. Estamos em dezembro de 1861, falando sobre bibliografia católica. Não é isso, Renatão? Isso aí. É isso aí, perfeito. vamos continuar aqui. De fato, é uma grande verdade que se deveria recusar até mesmo o testemunho de um arcanjo, caso fosse contrário à doutrina do Cristo. Ora, que diz essa doutrina que o Cristo pregou pela palavra e pelo exemplo? Eu lembrei até agora do lado do capítulo 20 do Livro dos Médiuns, né? Esqueci o nome do capítulo agora, o Renato pode até ver aí. É no item 226, perdão, que o Espírito Erasto nos convida a refutar 10 verdades, né? E não acreditar em uma mentira, né? Então, eu acho que é por aí, né? A doutrina espírita, né, Renato, ela nos faz raciocinar, né? E racionalizar tudo aquilo que nos é dito, né? Ele coloca aqui, de fato, é uma grande verdade que se deveria recusar até mesmo o testemunho de um arcanjo. Eu sou arcanjo, eu tenho uma mensagem para você. Ou eu sou Bezerra de Menezes e tenho uma mensagem para você, Joana, Sheila, não importa. Mas e aí, o que esses espíritos estão falando, né? O que está sendo dito para você? Né? Isso tem sentido com aquilo que Jesus nos deixou como legado, né, Renato? E o próprio Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos recomenda, Kardec aqui na introdução, peraí, deixa eu pegar aqui rapidamente, na introdução do Livro dos Espíritos, que fala sobre o objetivo desta obra, Kardec coloca assim: podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos. Isso são 5 partes, veja bem, 5 partes que estão contidas no evangelho. Primeiro, os atos comuns da vida do Cristo, dia a dia do Cristo,
né, etc. Os milagres, Sim. né, tudo aquilo que foi imputado a Jesus ou foi colocado, digamos, na conta dele como milagres, enfim. As predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento dos seus dogmas e o ensino moral. O ensino moral é a última das cinco. Aí Kardec coloca aqui. As 4 primeiras, ou seja, os milagres, os atos comuns da vida, as predições e as palavras que foram tomadas para fundamento dos dogmas da igreja, as 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias, ou seja, há discussão sobre. Sim, sim. O Renato acha uma coisa, eu acho que não, que é assim, eu acho que não tem sentido nenhum isso para mim, não sei o que, milagres, talvez eu acredite, talvez não acredite, milagres, enfim. Isso é controverso. Agora, a última, que é o ensino moral, Kardec coloca aqui, a última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Inatacável. Os ensinamentos do Cristo, né, Renato, são inatacáveis. Então, qualquer espírito ou quaisquer espíritos que venham de encontro àquilo que Jesus está falando, tem que duvidar, né, Renato? Sim. Jesus pede para nós amarmos ao próximo como a nós mesmos. Ao espírito que se diz enviado do Cristo, fala, não é bem assim que Cristo quis dizer. Cristo quis falar que em algumas situações... Jesus não falou isso. Não, né, não. Jesus deixou margem para erro? Não. Ele não era mentiroso. Exato. Pelo menos é o que nos consta, né? Não era. Sem dúvida, né? Não, de forma nenhuma. E aí ele vem tratando, né, da verdade, né? Da verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é? Quem crê em mim, né, vai estar salvo. Sim. Quem não crê vai estar salvo de que forma? Você tem um caminho para seguir até chegar a esta salvação, não é? Não que você, tudo bem, eu creio em Jesus, estou salvo. Não, tem todo um caminho que ele percorreu e que você precisa percorrer também, não é? Com certeza, é desse jeito. E aí o Kardec vai citando aí as bem-aventuranças, né, Bill? Vamos lá. Então. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É matemática, isso é cartesiano. Você é misericordioso, você vai receber misericórdia também. Sim. É básico. Beabá, né, Renato? Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. As pessoas pacíficos, não passivos, sim, pacíficas, elas, é como o Francisco de Assis nos recomenda, né? Vá, pregue o evangelho no seu dia a dia. Se preciso for, use palavras. Ou seja, eu olho para o Renato, eu vejo o evangelho através dos atos do Renato. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sim. Esse é um homem de Deus. Esse é um filho de Deus. Porque através dos atos do Renato, ele já se caracteriza como um homem de bem verdadeiramente. Perfeito, né, Renato? Perfeito, exatamente. Aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Quem disser a seu irmão raca, que era uma expressão que era muito utilizada lá na desprezo, né? Enfim, será condenado pelo conselho, e qualquer que ele disser louco será condenado ao fogo do inferno. Você faz alguma coisa errada, né? A gente faz alguma coisa errada. O que grita logo na sua mente, Renato? O que grita logo? A nossa consciência. E quem vai te condenar é a sua própria consciência. Sim. Né? Onde estão inscritas as leis de Deus. As leis de Deus. Pergunta tá 621 do Livro dos Espíritos. Exato. Então, é aquilo que eu falei há pouco, é cartesiana, 2 e 2. Não tem como você plantar plantar o quê? Fala aí, qualquer coisa aí, Renato. Plantar banana e colher maçã. Uvas. Não dá, não vai acontecer, não é? Não tem como, é totalmente contrário. Sim, então, sim. O que você plantar é aquilo que você vai colher, não tem o que falar além disso. Né? Sim, sim. Bom, amar os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem ou caluniam, a fim de que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz se levante o sol sobre os bons e os maus e chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim também os publicanos? Né?
Então, com certeza, a gente tem que... E aí todos os ensinamentos cristãos aqui, e o Kardec lá no rodapé da página, ele vai citando as palavras do Evangelho de Jesus segundo Mateus. sim, Não é? sim. Onde o Mateus vai falando sobre todas essas passagens importantes. E aqui tem a questão do não apontar o dedo, né, Bill? Sim. Que é super importante. A gente tem essa mania feia, né, digamos assim. Isso vai do nosso orgulho, da nossa vaidade, sim. né? São as grandes chagas. A gente, às vezes, faz até aquilo que a pessoa está fazendo, que você está apontando o dedo, né? E, cara, mas o Renato faz assim, faz assado, mas eu também faço assim, faço assado. Às vezes eu até faço frito e cozido. Pior mais até do que o Renato. Sim. E aí? Né? Então, eu acho cuidado. que tem que ter muito cuidado. Eu acho que todos nós estamos aqui no mesmo bote, eu não digo nem barco, né, chamado planeta Terra, um bote que pode virar a qualquer momento e você cai no mar. Né? Só que eu acho que existem diferenças entre você estar no bote e querer ficar nesse bote da maneira que o bote está. Sim. Né? Eu acho que o despertar tem que vir. Né? Eu acho que o nosso despertar já veio, né, Renato? Já bateu a nossa porta, a gente abriu a porta para Jesus. Só que é um processo, né, também, né? Um processo lento. A gente não precisa também ficar se autoflagelando, né? Porque eu não consigo ser um arcanjo nesta existência. Não vou conseguir, de fato. Não vai. Nem eu, nem o Renato. Não, ninguém. Enfim. Só que a gente precisa sair do ponto A em direção ao ponto B, né? A gente precisa se mover. Sim. Como Joana de Ângeles diz, todas as grandes caminhadas começam pelo primeiro passo, né? Isso é recorrente também, muitas pessoas falam sobre isso, né? Mas Joana fala sobre isso. Toda grande caminhada começa pelo primeiro passo. Então nós já estamos dando aqui o primeiro passo, nós aqui, eu e o Renato, vocês que estão nos ouvindo nesse momento também já estão dando o primeiro passo e não se acomodar, não, acho que eu já conquistei algo. Já conquistou, sim, com certeza. Sim. Você é a reunião de tudo até aqui, para essa reencarnação. Mas nós estamos mais próximos da linha de chegada ou do ponto de partida? Do ponto de partida. Ainda, não é? Somos espíritos de terceira ordem, não é isso? Imperfeitos. E 10ª classe. Muito mais inclinados ao mal do que ao bem. Não precisa humilhar tanto assim também, né? Não sou eu, é o Kardec quem fala isso, né? O Allan Kardec está lá. Se eu estivesse na sexta, na quinta. A partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, né? E aí você fala assim, nossa, terceira ordem, 10ª classe. Meu Deus, não é? Está muito distante. Mas é aquilo, né? A gente tem que começar. Comecemos a caminhar, né? Porque a caminhada é longa. O batismo de fogo é demorado. Sim. É demorado, que é toda a questão do olhar para dentro de si e do arrependimento. Sim. Né? O batismo do Espírito vai demorar um pouquinho, né? Até você se transformar em apóstolo. Nossa. Meu Deus, a gente precisa primeiro entender que nós somos doentes, né, Renato? Sim, nós temos uma doença que está lá, que dorme no orgulho e na vaidade. A gente precisa entender que nós não podemos mais ficar com essa doença dentro de nós. Então é um processo muito lento. Eu e Renato já entendemos e vocês também já entenderam. Então é não deixar crescer mais isso. É ir soterrando cada vez mais. Nessa existência a gente já despertou, né, Renato? Sim. Nas próximas, a gente vai começar a trabalhar em direção ao Cristo. Por enquanto a gente está só deixando adormecer esse gigante aqui dentro de nós. Preciso fazer. Exatamente. Não é? Já tem essa consciência. Sim. Preciso fazer. E aí vai demorar um pouquinho entre o preciso e o começar. Tem uma diferença muito grande. Sim, né? Sem dúvida. Então vamos lá. Sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. O capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sim. Não façais aos outros o que não gostarias que eles vos fizessem. E aí está essa proposição, né? Que é a explicação que Jesus dá quando ele fala do resumo de todos os mandamentos. Sim. Né? Quando ele resume tudo lá, ele diz, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí todos eles que estavam ali naquele momento dizem assim, tá, tudo bem, mas como é que eu faço isso? E aí ele vem e diz assim, mais uma vez ele faz uso da capacidade dele, né, da pedagogia, né, e tudo mais. Tá bom, olha, mais simples, não façais aos outros o que não gostarias que eles vos fizessem. Ponto. Tá bom, nossa, você já deu um passe tanto na tua
caminhada na tua renovação, né? Sem dúvida. Porque aí você vai sendo chamado mesmo para o bem, né, Bill? Sim. Poxa, eu tenho que fazer o bem, eu preciso fazer o bem precisa partir de dentro de mim, não é? De alguma forma. Faltam aí, Bill, 30 segundos. 30 segundinhos, né? A gente tem que, acho como pensamento final aí, a gente tem que deixar o Cristo crescer dentro de nós. Essa é a grande meta. Deixemos o Cristo crescer dentro de nós, que nós já estaríamos dando os primeiros passos. É isso, pessoal. Chegamos ao final aí de mais um Luz na Penumbra, Revista Espírita 1861. Até o próximo programa. Uma grande noite para vocês. Renato, meu parceiro. Muita paz a todos. Até sexta-feira que vem. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.